O índice global do preço dos alimentos medido pela FAO, ou seja, medido pela ONU, está no mais alto nível dos últimos 100 anos. Desde a Primeira Guerra Mundial, não se media nesta amplitude o preço dos alimentos em todo o mundo, mais do que a restrição causada pela Segunda Guerra Mundial, que naturalmente faz elevar o preço dos alimentos por restrições da produção. Vários fatores têm causado essa elevação gradual e contínua dos preços dos alimentos em todo o mundo. Tendência essa que foi claramente percebida a partir da virada do século. A partir de 2000, os preços estão consistentemente com tendência crescente. E quando veio a pandemia, mais recentemente da Covid, aí sim as restrições na logística e na produção de mercadorias e na distribuição de mercadorias, incluindo obviamente alimentos, isso causou mais uma força, que por sua vez foi aí sim turbinada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O fato é, vou voltar à origem, nos últimos 100 anos, nós estamos com um patamar de preço de alimentos no mundo jamais visto. Isto afeta, obviamente, o Brasil, afeta também todo o mercado mundial. A guerra entre Rússia e Ucrânia, sabidamente, influenciou preços de fertilizantes, porque Rússia e Belarus, que produz muito fertilizante potássico, tem que navegar, tem que transitar, né, por aquelas terras onde as bombas estão sendo soltadas e pelos portos que estão sendo ameaçados. Essas restrições todas afetaram o preço de insumos e isso influenciou a produção e a oferta de alimentos. Mas principalmente Rússia e Ucrânia juntos são grandes produtores mundiais de trigo, 25% das exportações, e milho, 15% das exportações. Aí então houve já uma restrição absoluta no mercado. O fato é que, por esse conjunto de circunstâncias, fatores, alguns estruturais, outros conjunturais, a somatória de eventos conjunturais está levando a uma situação muito difícil. O preço do petróleo, por exemplo, nos últimos 2 anos, influenciado mais uma vez pela guerra, mas não apenas pela guerra, está hoje num patamar 45% acima daquele de 2 anos atrás. Então, é um problema que, por exemplo, está afetando o nível de inflação aqui no Brasil. Algumas estimativas feitas, por exemplo, por professores da Fundação Getúlio Vargas, mostram que neste ano de 2022, a inflação de alimentos vai bater 13%, 14% a 15%, enquanto que o INPC em geral vai ficar entre 7,5%, 8,5%, 9%. Ou seja, os alimentos vão puxar a inflação brasileira. A população está percebendo isso quando vai à gôndola dos supermercados. Tudo está mais caro e os alimentos estão muito caros. Todos eles, não apenas as carnes, carne bovina especialmente, mas o tomate, a cebola, por onde você olhar, o problema está muito difícil. Há um fator estrutural que eu preciso destacar aqui. É uma informação muito importante para entender o que está acontecendo com o mercado global de alimentos, além das questões conjunturais, guerra, pandemia, etc. Os países da Ásia passam por um processo de urbanização, gente que sai do campo e vai para a cidade, puxado pela China. Somado à urbanização, um processo de crescimento da renda média das famílias. Urbanização, aumento de renda média das famílias está aumentando a demanda por alimentos. Por isso que a China está comprando toda a soja, todas as carnes, muito milho e etc., não só do Brasil, como de vários outros países. Mas há um continente que ainda não está o holofote voltado para ele, e vai voltar, que é a África. A África detém 17% da população mundial. 17%. Na África também está acontecendo aquilo que já há
15 ou 20 anos se percebe acontecer na Ásia e que há 30, 40 anos aconteceu aqui na América Latina, incluindo o Brasil, que é a tendência de crescimento das cidades e de tecnologias que vão aumentando a produtividade no campo. Mas a África, que é um continente muito pobre também, está com dados muito positivos no combate à pobreza. Os dados são os seguintes: em 2015, o nível das famílias que estava com pobreza na África era estimado em 41%. Aquele nível que é estabelecido pelos organismos internacionais de pobreza. 41% da população africana pobre em 2015, a estimativa para 2030 é cair de 41% para 23% da população. Olha que bacana, que legal, que importante. A população africana também está passando por um processo de crescimento de renda média, famílias deixando a pobreza, né, em vários países, em uma tendência de 2010 até 2030. Só que, ao contrário da China, por exemplo, a África está com um elevado crescimento demográfico, ou seja, aumentando o número de bocas para alimentar. Até 2043, mais 1 bilhão de africanos estará demandando comida. E a projeção para 2070 é mais 1 bilhão, ou seja, até 2070, mais 2 bilhões de africanos serão acrescidos à população global da Terra. Esses dados mostram que vai ser dramático a produção de alimentos no mundo. Já tem sido, vai se acelerar. Novas tecnologias serão lançadas. Porque o que acontece? Quem teve aula básica de economia rural sabe disso, ou de economia, qualquer uma delas. Preços elevados estimulam a produção, estimulam a oferta, porque os empreendedores, os empresários, no caso os agricultores, enxergam oportunidades. Então, vai haver um estímulo causado pelo preço dos alimentos para aumentar a produção. E como é que ficam as restrições ambientais em um mundo que está demandando comida e com o preço dos alimentos lá em cima? Este é um embate que nós vamos ver e só tem uma solução: é investimento em tecnologia, que vai ter que aumentar a produção de alimentos. Não há como. Alguém pensa assim, reduz a produção agrícola, já está bom para todo mundo. Não está. A produção agrícola vai ter que aumentar para aumentar a produção de alimentos. E novas formas de produção estão surgindo. Produção de insetos. Mas a produção de insetos será cada vez mais importante. São novos alimentos, novas tecnologias, produção de agricultura verticalizada, né? Uma revolução acontecerá, já está acontecendo e acontecerá. E é preciso cumprir os requisitos da sustentabilidade, porque ninguém quer ver o planeta destruído para produzir comida. Então haverá uma busca incessante de compatibilização com o aumento da produção de alimentos e a conservação ambiental. Nós vamos ver o sucesso, se Deus quiser, nessa equação.